Muito bem, bom dia agora, bom dia. Ótimo, muito bom. Nós seguiremos na coragem do Senhor, estudando hoje mais uma instrução de Paulo a Timóteo. Já estamos há alguns domingos nessa série Amado Timóteo, e já vimos como Paulo, nessa sua carta Testamento, ele apresenta algumas estacas no discipulado, algumas estacas para um discípulo permanecer firme no discipulado. Já estudamos sobre pregar o Evangelho, guardar o Evangelho, ser transformado pelo Evangelho, permanecer no Evangelho. E hoje coube-me um tema. Vamos lá, vocês vão julgar. 2 Timóteo 2:3. Participe dos meus sofrimentos. Esse é o nosso tema. Vamos ler 2 Timóteo 2:3? Vamos ler todos? Participe meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Há uns 40 dias, eu fui convidado para ocupar hoje o púlpito com esse tema. E na semana seguinte, nós, como família, passamos por um dos capítulos mais dramáticos da nossa vida. Posso dizer da minha vida, a vida da minha família. Muito sofrimento, muita tensão, muita dor, muitas lágrimas. Ok, Senhor. Aulas práticas, ajudando aqui para preparar o material que vamos repartir com a congregação. Participe dos meus sofrimentos. Agora, eu quero dizer uma coisa, diante disso, quero dizer para o André, está ali, no seio de Israel, quem faz a escala, a próxima vez que este assunto for incluído aqui, revezem, ok? Revezem, por favor, por favor. Vamos trabalhar então o que Paulo está apresentando para Timóteo. O que ele quer dizer com isso? Timóteo, participe dos meus sofrimentos. E primeira reflexão, para que a gente entre aqui no ambiente, nesse contexto do que Paulo está dizendo a Timóteo, a primeira reflexão que me ocorre é a seguinte: a reação natural diante do sofrimento, diante da dor, é uma reação de fuga ou prevenção. É a reação natural. A gente fugir quando dá, ou se é uma ameaça, se está a caminho, a gente se previne. Perceba como isto faz parte da instrução que Paulo está dando a Timóteo. Se nós formos no capítulo 1, acabamos de ler o capítulo 2, versículo 3. Se nós formos ao capítulo 1, nós vamos ver Paulo já falando exatamente da mesma coisa, só que dando detalhes. Vejam o que ele diz, capítulo 1, versículos 7 a 8. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, tá ligando, né? Tá ligando. Por isso, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo das aflições, dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Se você não se espanta com essa instrução de Paulo, não sei, eu me espanto muito. Sabe por quê? Timóteo não era um iniciante aqui no serviço a Cristo, e mesmo na companhia a Paulo.
Essa carta está sendo escrita aproximadamente 10, 12 anos depois que Timóteo embarcou nessa jornada de servir a Deus e acompanhar Paulo. E ao longo dessa jornada, Paulo e Timóteo, passaram por muitos sofrimentos. Paulo diz em 2 Timóteo 3, você participou, você viu, você presenciou as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Gente, nós estamos com um homem na faixa dos 30 e poucos anos, Timóteo, mas que já sofreu muita coisa, junto com Paulo. Sabe quantas das 9 cartas que Paulo endereçou a igrejas, em quantas delas Timóteo é citado, estando presente junto com Paulo? 7. Então, por todos os ângulos que a gente quiser olhar, nós vamos ver uma pessoa que era companheiro, estava ao lado, era companheiro de sofrimentos e aflições. Agora, apesar disto, Timóteo ouve de Paulo, não envergonhe-se, participe. Não envergonhe, participe. Por tudo que nós vimos até aqui, Paulo disse, esse não se envergonhe, está no contexto de Deus não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de covardia. Então, nós podemos sim entender que a mensagem que Paulo está passando a Timóteo, a essa altura do campeonato é, Timóteo, não tenha medo, tenha coragem. Uau! Isso não espanta você, não? A mim espanta. Agora, meu espanto diminui quando eu olho para mim. Quando eu olho para nós, seres humanos, e observo que, sim, Timóteo, pelo visto, apesar de tanto tempo sendo discipulado, ele ainda tinha algumas vulnerabilidades, dentre elas uma certa timidez, um certo senso de defesa, de proteção. E Paulo está dizendo, Timóteo, precisa mudar. Participe, coragem. Mas assim que eu olho para Timóteo, eu olho muito mais para mim e vejo o quê? Que nós temos, como Timóteo tinha, a seguinte situação. Todos nós temos o tempo todo algo atuando em nós chamado carne. E a nossa carne tem pavor de sofrer. Seja um sofrimento que chega assim, sem ser esperado. Seja uma ameaça, uma possibilidade. Esse alarme facilmente toca em todos nós. E esse alarme está diretamente ligado a essa presença de uma inclinação carnal. E doenças, violências, privações, perdas, relacionamentos partidos, bullying. Quem aqui nunca sofreu com bullying? Alguém nunca sofreu com bullying? Não? Ninguém está levantando a mão, tá? E até a ameaça. Eu estou citando aqui alguns itens do nosso mundo de hoje, que no final das contas estão se enquadrando nesse ponto do discipulado que Paulo está querendo tratar com Timóteo. Se você acha que, não, isso não me atinge, deixa eu dizer uma coisa para você. A carne, ela tem muitas máscaras para fazer de conta que nós não temos medo de sofrer. Eu poderia aqui ficar falando o restante da mensagem sobre isso, mas vou dar um exemplo. Murmuração. Sabia?
na visão das Escrituras, o crente, a crente que murmura, isso não é algo simples ou algo banal que deve ser deixado. Murmuração é pecaminoso. E se você puxar o fio da meada da murmuração, sabe de onde vem? Você entende do que eu estou falando, né? Reclamar, reclamar, maldizer. Sabe de onde vem? Onde o fio da meada conduz? Aquela murmuração é que o alarme tocou. Esse alarme gerou em você uma perspectiva de desconforto. Palavra-chave aqui, desconforto. Colocou você na zona de desconforto. Isso facilmente leva você para a região do medo. Às vezes você pode fazer alguma coisa, outras vezes não. Especialmente quando você não pode fazer alguma coisa, um perigo que está rondando você é deixar que na mente e na boca você começa a murmurar. Todos somos Timóteos. Registrou? Aceita isso? Todos somos Timóteos. Agora, a situação, a problemática fica maior quando nós consideramos o seguinte. Hoje, século 21, 2024, o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo bem mais desafiador em termos de cultura quanto ao sofrimento do que o mundo de Timóteo. Sabe por quê? No mundo de Timóteo, no mundo de Paulo, 2000 anos atrás, sofrimento era algo aceito com muito mais normalidade. Acontece que os dias de hoje formam um mundo, eu criei aqui a palavra, ponósfobo. Gostou? Gostou do grego? Ponósfobo. O que é isso? Me dá licença, né? Eu juntei lá. Ponos é grego em dor. Phobos, fobia, é medo, repulsa. Então, não tem a hidrofobia, homofobia. A ponosfobia é muito mais intensa, é muito maior. Está aí no ambiente que a gente respira. Se nós pensarmos nesse ambiente cultural, deixa eu tentar em poucos minutos retratar isso que nós temos. Vamos lá. A realidade da vida mostra que ela é feita de dores e prazeres. Alguém discorda disso aqui? Eu gosto muito de uma frase que diz: poxa, viver é muito bom, mas dói. Concorda? Viver é muito bom, mas dói. Essa é a realidade de quem minimamente abre os olhos e enxerga e aceita o mundo como ele é. A vida é feita de dores físicas, dores psicológicas, dores existenciais, e essas dores liberam muitas dúvidas, muito senso de insuficiência, muitos desejos não atendidos. Isso facilmente se transforma em ansiedade, depressão, angústia. Falei de algo estranho aqui não, né? Concorda? É assim. Só que diante desse quadro, existem duas reações. Primeira reação: encarar as dores e viver encarando, não negando, para encontrar sentido nelas. Mas tem uma segunda reação que hoje em dia está extremamente estimulada. Sabe qual é? Ao invés de encarar as dores e encontrar sentido, eu vou buscar escapes para esse fato. Atenção, é escape para o fato de que a vida é assim. Esse conjunto de dores e prazeres. Se nós formos olhar um pouco mais além do palco, além das cortinas, nós vamos ver que quem está por detrás dessa postura de entregar-se a devaneios, a fantasias, quem está por detrás?
nós vamos encontrar um mundo que cultua sucesso, prazer, conquista. Um mundo que quer nos convencer que sofrer é coisa de otário, é coisa de loser, é coisa de perdedor. Um mundo que insiste que nós podemos ser o que quisermos e que nós temos direito à felicidade. Com esse caldo cultural aqui, que é a nossa realidade, fica fácil entender porque cria-se todo um ecossistema, todo um ambiente para propiciar escapes. E note, escape está diretamente ligado à adicção. E a adicção é marca do nosso tempo, como, até onde eu pesquiso, nunca antes. Vício, adicção, dependência, eu não vivo sem. Para, ao invés de encarar e buscar sentido, você busca uma maneira de escapar daquilo. Bebidas, álcool, drogas. Vou falar uma coisa aqui. Fármacos. Você está entendendo bem o que eu estou falando, né? Nós louvamos a Deus pelos remédios, pela medicina, pelo quanto a indústria farmacêutica avançou. Mas não nos enganemos. Nesse contexto cultural que nós estamos, é muito fácil. Você está de luto, querida, querido? Está sofrendo porque perdeu um ente querido, etc, etc. Sofre mais não. Toma Prozac. Você está ansioso? Está muito ansioso? Hein? Fica ansioso não, filha, filho. Vai lá, toma um Rivotril. Entende o que eu estou falando, né? Essa indústria que entrega uma porção de maneiras de nos deixar adictos. Eu estou falando de adicção, não estou falando, de novo, reforço, não estou falando de que usar fármacos psiquiátricos, isso é ruim. Vocês me entenderam? Por favor. Quando entra em adicção, o quanto isso está sendo de escape para tentar escapar daquilo dali. E aí, com essas adicções diversas, o que nós vamos encontrando cada vez mais? Uma vida na base de fantasias de enganos. Agora, para terminar isso aqui e completar a história, eu fiz questão de colocar lá, bebida, fármacos, drogas, maconha, cocaína, etc. E eu fiz questão de colocar a última palavra ali, qual é? Teologias. Não vou gastar muito tempo aqui, mas acho que você entende o que eu estou falando. Querida, querido, o quanto de teologias surgem, igrejas surgem, denominações surgem, orientadas a ser um auxílio para isso que está lá. O escape da vida como ela é. Chega de sofrer. Foi boa a entonação? Assustei alguém? Eu estou tentando, estou treinando. Chega de sofrer. Tudo isso como parte de um mesmo caldo cultural. E em meio a tudo isso, em meio a esse pano de fundo, voltamos ao bom e velho de Paulo. E o que ele tem a dizer a Timóteo? Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Que diferença, que diferença. E, primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, meus sofrimentos. Paulo não está falando de teoria aqui. Paulo não está apresentando um princípio abstrato. Paulo está chamando Timóteo a, com coragem, participar de algo no qual ele é pós-graduado. Queridos, Paulo era pós-graduado em sofrimento.
Paulo aprendeu muito com o sofrimento e minha tarefa aqui nos próximos poucos minutos é apresentar uma síntese do sofrimento, das lições de Paulo e partir para a aplicação no versículo que nós estamos lendo. Paulo, o que você aprendeu com o sofrimento, né? Se nós tivéssemos acesso a isso, Paulo, tem 15 minutos para você me dizer a essência da essência do que você aprendeu com o sofrimento. Como que Paulo ocuparia esses 15 minutos? Hein? Bom desafio, né? Em primeiro lugar, ele pediria para eu sair daqui, porque eu não sou a pessoa adequada para sintetizar em 15 minutos. Mas vamos lá. Queridas, queridos, as cartas e o livro de Atos, quando apresentam a vida de Paulo, é um constante desfilar de sofrimentos, tribulações, de tudo quanto é tipo. Você pode escolher. Tem uma descrição em 2 Coríntios 11, de 23 a 28, que é impressionante. 24 formas de sofrer. Você escolhe. O que você quer? Fome, privações, chicotadas, prisões, perseguições. Ele vai. E no finalzinho para dizer, olha, para vocês não me entenderem mal e não acharem que eu sofro só com coisas materiais, coisas que afligem o meu corpo físico, eu quero dizer para vocês que eu também sofro muito, fico angustiado por conta das questões que eu estou sabendo que assolam a igreja de Cristo. Sofrimento interior, por fora e por dentro. Paulo chega a dizer, num outro trecho, 2 Coríntios 4, que ele diz, olha, em tudo somos atribulados, em tudo ficamos perplexos, somos perseguidos de inúmeras formas, somos derrubados. Mas se Paulo parasse aqui, ok, pessoa comum, né? Mas sabe o que ele diz no mesmo versículo, ou no capítulo 4, versículo 9 de 2 Coríntios? Sim, somos atribulados, mas não levados à angústia completa. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Que coisa linda! Isso é ser mais que vencedor. Entende? Romanos 8. Vencedor é conseguir uma vida que você não passe por isso. Mais que vencedor, o que é? Eu passo por isso que está ali em azul. Mas isto não provoca em mim uma angústia que me desabilita, um desânimo que me deixa prostrado, um abandono que me faz querer sair dessa vida, uma destruição total. Não, isso é lindo. Eu descobri isso, diria Paulo. Eu descobri, passando por tudo isso. O que eu descobri? E aí eu quero mostrar para vocês que Paulo aprendeu com sofrimento, em primeiro lugar, a desenvolver um modelo mental diferenciado para lidar com o sofrimento. Eu pesquiso esse assunto há 20, 25 anos. Me fascina. Me lembro bem, acho que foi uns 30 anos quando eu vi Filipenses com esse olhar. Meu Deus, é tanta dificuldade, tanta aflição. O homem está preso, inclusive. E é a carta da alegria. O que é isso? Regozijai-vos. Eu quero aprender. Bem, ao longo do tempo, eu tenho procurado aprender, e o que eu vou falar para vocês é algo que eu tento colocar em prática. Que antes de mais nada, Paulo reconfigurou sua mente, ele desenvolveu um modelo mental, e o tempo todo, Paulo usava 3 componentes para lidar com o sofrimento. Primeiro componente, Filipenses 1:12.
Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para. Preste atenção nisso. Tem servido para. Repita, por favor, vamos falar junto? Tem servido para. Aqui está esse primeiro componente do modelo de Paulo. O tempo todo, sabe o que Paulo buscava? A seguinte pergunta: qual o sentido disso? Qual o sentido significa? Isso serve para quê? Ou tem servido para quê? O tempo todo. Não a circunstância em si, não o mal que eu recebo em si, não a doença, a perseguição em si, isso também. Mas o meu radar, acima de tudo, está ligado na resposta a essa pergunta: Senhor, abre os meus olhos para ver para que isto tem servido. Isso é o sentido. Mas continuando em Filipenses, a gente percebe que Paulo não procura a resposta a essa pergunta dentro dele mesmo. Paulo, ele responde a essa pergunta: qual o sentido? Isso tem servido para quê? Com uma outra pergunta, que está sugerida aqui no versículo 19 de Filipenses 1. Porque estou certo de que... se você ler o capítulo 1, você vai ver que isso tudo está interligado. Eu respondo a pergunta, tem servido para, porque eu resgato o que nessa circunstância é o conteúdo da minha fé. Eu confio nisso. Mas, junto com o que confio, Paulo também o tempo todo, no versículo seguinte, versículo 20, Paulo o tempo todo, ele procurava tomar consciência, sabe de quê? Qual é a minha expectativa e esperança? Falei correto? Eu li correto o que está aqui? Minha expectativa e esperança? Errei. O que ele está dizendo ali? Aquele adjetivo não é à toa. Ardente expectativa. Paulo está querendo dizer isso, que como todos nós, ele tinha seu tanque de expectativas e esperanças. Não é verdade? Todos nós temos esperanças de diverso tipo. Mas, dentre as esperanças e expectativas, existem as mais intensas. Existem aquelas que fazem arder nosso coração, que nos mobiliza integralmente. Entenderam? Então, a minha ardente expectativa e esperança, aquilo em que confio, o tempo todo me faz ver o sentido. A ilustração que eu quero trazer é a seguinte: Paulo sabia que ele era míope, que ele por ele mesmo, como todos nós não enxergamos direito. Aliás, miopia, astigmatismo, pode colocar o que você quiser. O resumo é: preciso de óculos, senão não enxergo. E lá vem Paulo e coloca os seus óculos. Uma das lentes é em que confio. A outra lente é em que eu espero. Com essas duas lentes, Paulo enxergava as circunstâncias, tudo ao seu redor, e aí ele encontrava sentido. Fala comigo até aqui. Modelo mental de Paulo. 3 elementos, 3 componentes. Fala comigo. Primeiro, em que confio. Segundo, em que espero. Terceiro, isto serve para quê? Qual o sentido? Agora, a segunda grande lição que Paulo com certeza passou para Timóteo é que esse conteúdo do que ele confiava, em que ele confiava, qual era a sua ardente expectativa e esperança, o conteúdo dessa fé, dessa confiança e dessa esperança. De novo, Paulo, você só tem poucos minutos. Qual é a síntese? Qual é a síntese nessa questão do sofrimento? Sabe o que eu acho que Paulo responderia? Eu acho isso, que Paulo responderia o seguinte: Timóteo, vem cá. A essência do que eu creio e do que eu espero nessa questão está no ensino do nosso mestre. Qual ensino, Paulo? Jesus ensinou em João 12, 24. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
Jesus disse isso. Jesus disse, viveu, demonstrou, ensinou aos seus discípulos. Paulo assimilou aquilo de uma maneira intensa. Eu chamo isso o princípio do grão de trigo. E esse é um desafio para mim e para você. Certamente Timóteo era desafiado para isso. Quer ver como Paulo praticava isso, incorporou esse princípio? Vejam o que ele escreve na segunda carta aos Coríntios. E não sei se você reparou, eu vou citar aqui Filipenses e 2 aos Coríntios. Sabe por quê? Porque de tudo que eu estudei sobre esse tema, acredito que são as duas cartas nas quais esse ensino sobre sofrimento, sobre os meus sofrimentos é mais intenso. Filipenses e 2 aos Coríntios. Vejam como Paulo se refere à questão do sofrimento em 2 aos Coríntios 4:10. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Percebe o princípio do grão de trigo aí? Não é exatamente isso? Tem que morrer. Mas quando morre, depois que morre, ele não morre para desaparecer, ele não morre para ser anulado, ele morre para desabrochar, para multiplicar, para florescer. É isso. O tempo todo, Timóteo, eu estou preparado para isso, o tempo todo. Eu tenho essa consciência que o tempo todo eu estou carregando em mim o morrer do meu Senhor, o Messias. Mas, Timóteo, eu sei que isso é como um grão de trigo. Quando esse morrer se manifesta, sai vida daí, sai vida. E observe a expressão, para quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que era este o sentido. Lembra? Sentido, sentido, sentido. Para quê? Serve para quê? O sentido é que para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Agora, como Paulo aplicava esse princípio do grão de trigo? Eu quero propor para vocês a aplicação que Paulo fazia disso em dois aspectos dos sofrimentos. Primeiro aspecto, como Paulo aplicava isso em relação ao sofrimento final, ao sofrimento maior, ao sofrimento que mais apavora as pessoas. Me ajudem aqui. Qual é o sofrimento maior, o sofrimento que mais apavora as pessoas? Muito bem, galera, muito bem. Gabaritaram. É a morte física. Eu sei que não é para todo mundo, tá? Mas em geral, o que deixa as pessoas apavoradas, horripiladas, é a questão de que vão morrer fisicamente. E aí para Paulo, depois de um tempo no discipulado, olha que lindo, ele enxergou que aquele princípio do grão de trigo de João 12 era aplicável à sua morte física. Ele entendeu isso, ele aceitou isso, e aquilo foi absolutamente metanoia, revolucionário. Eu gosto de pensar, sugerido inclusive por Paulo, na morte física como sendo um mega escorpião. O escorpião a gente teme, não é? Agora não pensa, não é um escorpião comum, não. É um mega escorpião. E a gente sabe que todo escorpião bom tem um veneno. Então se a gente está falando de um mega escorpião, é um mega veneno. Está lá ele. E esse escorpião fica nos rondando. Que tal o som? Foi bem? Tentei. O tempo todo. Eu estou fazendo assim de um modo mais jocoso, mas vocês sabem do que eu estou falando. O medo da morte. Hebreus trata muito bem disso. O medo da morte é um instrumento do império das trevas. É o principal instrumento do império das trevas para manter as pessoas escravizadas a ele, a esse império. Entenderam? Pois bem, Paulo, depois que entendeu o princípio do grão de trigo, e depois que ele conectou
que Jesus falou com o que Oséias falou, o que Isaías falou. E ele escreveu essa maravilhosa passagem de 1 Coríntios 15. Quando eu penso na minha morte física, e ele fala para nós, quando nós pensarmos na nossa morte física, sabe o que vai acontecer? Sabe o que você deve pensar? Pensa que o seu corpo corruptível tornar-se-á incorruptível. O seu corpo mortal se revestirá de imortalidade. E então, sabe o que vai acontecer? Você vai poder olhar o escorpião nos olhos, aqueles olhos bizarros, horrorosos. Entendeu? Mas você vai poder olhar esse escorpião hoje, antes da morte chegar. Você quer me assustar, seu escorpião nojento e horroroso? Eu olho no teu olho. E sabe o que eu faço? Sabe o que Paulo faz? Diz, não tenho 1 miligrama de medo de você, e mais do que isso, zombo de você. Você está me acompanhando, né? Por quê? Porque Paulo trouxe para si esse fato de que o pior dos sofrimentos, a pior tipo de dor, sabe o que está destinado a acontecer com isso? Está destinado a ser tragado. E aí, depois de tragado, de ter sugado, o cântico que se ouvirá é: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A palavra para aguilhão aqui é uma palavra equivalente a ferrão. Ferrão do escorpião. Gente, eu tenho que controlar aqui, porque a minha tentação é de ficar... Eu me exalto nesse tema, mas vou parar aqui. Eu amo falar sobre isso. Porque, entre outras coisas, sabe por quê? Porque eu não sei exatamente quando, mas para mim, na minha experiência, na minha jornada, foi extremamente libertador quando eu perdi o medo de morrer. E acredito que essa deveria ser a experiência de todos nós. O medo de morrer fisicamente. Entende? Essa deveria ser a experiência de todos nós. Olhar cara a cara com esse escorpião de novo, nojento e asqueroso, que está querendo te paralisar. E você dizer para ele: olha, escorpião, eu digo para você que essa derrota que você está querendo trazer não vai acontecer, porque a morte foi tragada pela vitória. E agora eu posso dizer: cadê a tua vitória? Cadê o teu ferrão? Mas, além disso, Paulo nos ensinou com a vida dele que um segundo tipo de aplicação ele fazia para o princípio do grão de trigo. Aplicar para as mortes de cada dia. E agora vamos chegando aqui, a parte mais prática. Todos nós temos nossas dores, nossas aflições, nossas dificuldades no dia a dia. E Paulo entendeu e aceitou que o princípio do grão de trigo é para isso também para isso. E Paulo, ele enxergava que isso acontecia de que maneira? Em primeiro lugar, a morte é usada por Deus, a morte de cada dia, sabe para quê? Para, como o grão de trigo, depois da morte, produzir vida. E essa vida é transformação pessoal. Entende? Vem cá, tem um escorpião maior, que é o escorpião da morte física, mas tem uma série de escorpiões menores querendo picar a gente. Sabe o que a gente faz? Tenta fugir da picada, claro. Mas se a picada vem, a gente acredita nisso que Paulo acreditou. O que Paulo disse? Eu já tive em mim mesmo a sentença de morte. Eu levo sempre no corpo o morrer, porque estou em Jesus. Eu aceito essa picada, mas Paulo diz, eu sei que isso vai gerar em mim algo que é vida. E o que é vida? Eu paro com as minhas desilusões, eu abandono minhas confianças em mim mesmo e passo a depender do poder da ressurreição. Isso é vida. Isso é vida que nasceu da morte. Querida, querido, se os sofrimentos na sua existência
produzirem esse efeito, glória a Deus por isso. Se eles estão matando as suas ilusões com você mesmo, se eles estão fazendo morrer aquelas fantasias sobre o que nós podemos, sobre as nossas capacidades, sobre os nossos sonhos próprios, se isso está fazendo morrer, glória a Deus. Porque isso está morrendo para que algo viva. E o que tem que viver? Essa dependência do poder da ressurreição. Vejam só, continuando em 2 Coríntios 9, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Agora, Deus é fantástico, né? O trabalho dele é sempre, tem multi-aplicação. Além dessa transformação pessoal, olha o que o princípio do grão de trigo, Paulo entendeu que faz também. Ele cria benefícios contagiantes. Aquilo que acontece comigo e com você, depois que nós aceitamos esse princípio do grão de trigo e passamos pela transformação pessoal, olha que coisa linda, nunca fica em nós mesmos somente. Contagia. É um santo contágio. Paulo enxergava isso com clareza. Por isso, ele diz para os coríntios, o consolo que Deus me tem dado, esse consolo é para atingir vocês também. É para que vocês sejam consolados. O que eu passo serve de testemunho, sabe para quê? Para vocês. Você percebe o contágio? Para que a vida de Jesus seja exibida, para que a minha vida que está passando pela morte e vida do grão de trigo seja uma exibição de Jesus, da vida de Jesus se manifestando em nossa carne mortal. Consolo, testemunho e oportunidade. E é aqui que eu queria chegar, dei essa volta toda para chegar aqui. Se é o princípio do grão de trigo está operando em nós para valer, sofrer tem esse aspecto de trazer sempre uma oportunidade para a coparticipação, para que outros se envolvam, para que outros participem. E aqui chegamos ao desafio a Timóteo. Timóteo, diz Paulo, participe dos meus sofrimentos. E o que ele quer dizer é isso. Timóteo, não perca a oportunidade. Paulo, só mesmo uma lógica totalmente diferente para isso, né? Concordam? A nossa reação humana é a gente se afasta. Onde tem sofrimento, a gente quer ficar longe. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, não perca a oportunidade. Ele diz, não se envergonhe nesse sentido, não tenha medo, não se afaste, pelo contrário, envolva-se, porque ali tem uma oportunidade. E aí Paulo usa 3 imagens sensacionais. Primeiro, como bom soldado. Segundo, como atleta. Terceiro, como lavrador. Bom soldado, atleta, lavrador. O que essas imagens nos ensinam sobre esse princípio do grão de trigo em ação? Muito, muito. Vamos ver primeiramente o bom soldado. Para quem quer ser bom soldado, Paulo diz, 2 Timóteo 2, 3 e 4, ele não se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? O bom soldado, ele morre para as distrações e ressuscita para uma vida na qual o foco total dele é, em tudo, agradar aquele que o alistou. Essa é a missão. Me acompanha? Percebe? O morrer e o viver, isso é ser bom soldado. Eu trouxe 1 minuto de um filme que todos acho que assistiram, sobre um soldado que precisa ser resgatado. Uma missão maluca lá aparentemente maluca. O comandante lá do exército americano na Segunda Guerra diz, forma um pelotão de 8 pessoas
e dizem: vão lá no meio dos alemães, dos nazistas, e resgatem o soldado Ryan. Bem, esse filme, né, é cheio de reflexões muito interessantes. Mas tem um momento no qual os soldados estão interagindo com o líder deles, com o capitão, e discutem sobre aquilo. Que sentido existe em nós estarmos aqui? Vamos ver? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens para salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Nós não devemos questionar e sim fazer Que morrer. isso significa, cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães. Sim, senhor. Obrigado. A meu ver, senhor, esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. Ô, capitão, enquanto o senhor não vai reclamar? Não vou me queixar a você, Raven. Eu sou o capitão. Bom, desculpe, senhor, mas e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria: esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor. A lógica do capitão e a lógica dos soldados, e eles contrapondo-se um com o outro, mas a lógica do capitão que era fundamental para o sucesso da missão. Estamos aqui para resgatar o soldado Ryan. Ponto. É esse tipo de lógica, ou esse tipo de foco na missão e na lógica, que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, morra para tudo que te distrai disso e viva para ter esse foco total. Segunda analogia, agora o atleta. Bem, aqui na época de Olimpíadas, eu ficaria aqui horas falando para vocês de exemplos tão interessantes que nós estamos vendo, né? Olha só o que Paulo diz: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Ele está dizendo, se não competir segundo as regras, sabe por quê? Eu acredito que Paulo sabe que existe em nós uma tendência de sermos birrentos. Eu estou chamando de birra. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Se formos birrentos, quisermos que o mundo funcione do nosso jeito e que as coisas funcionem do nosso jeito, sabe o que vai acontecer? Seremos atletas desperdiçados. O atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E aí, observando alguns casos do que já aconteceu nas Olimpíadas, eu me deparei com esse aqui. Um japonês, o Ryuji Nagayama, estava lutando com o Francisco Garrigos, um espanhol, por uma medalha. Estavam lutando. Depois de um tempo, o espanhol conseguiu estrangular, na linguagem do judô, estrangular o japonês, que desmaiou. Nessa hora, a árbitra, acabou. Ganhou o espanhol, venceu. Quando o japonês voltou a si, ele viu aquilo que ele tinha perdido. A cena é patética. Ele e o técnico dele começaram a esbravejar. Se negaram. Ele se negou a cumprimentar quem venceu, olha só. E não quiseram deixar o tatame. A organização dos jogos precisou chamar aí um grupo para retirar aquele japonês birrento. Só que aquele japonês birrento é você, sou eu, muitas vezes. Terceira metáfora, o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador trabalha. E Paulo estava falando para uma cultura que sabia muito bem o que é o trabalho do lavrador. O trabalho do lavrador vai exigir sempre muita paciência e perseverança, porque ele não tem controle. Selecionar a semente, arar o terreno, plantar a semente, manejar, colher. Eu penso que Paulo então está falando para Timóteo: Timóteo, morra para a impaciência e deixe que surja vida na forma de perseverança.
Nossa carne tem pavor de sofrimento. Paulo nos dá a fórmula aqui para não deixarmos que esse pavor, que esse envergonhar se tome conta de nós. Foco na missão, disciplina, perseverança do soldado, do atleta, do lavrador. Isso, eu procurei muito uma palavra para resumir tudo isso. A melhor palavra que eu achei é coragem. Coragem. Coragem é tudo isso. Na origem da palavra, coragem vem de cor em latim. Sabe o que é cor em latim? Coração. Portanto, coragem é, em todas as coisas, viver e agir e decidir a partir do coração. É isso que nos dará a vitória. É isso que não deixará que entremos na nossa zona de conforto. É isso que nos fará ativos para participar dos sofrimentos de Cristo. E para terminar, para deixar ainda mais prático, espero, eu trouxe aqui, por falar em sofrimentos de Cristo, onde estão os sofrimentos nesse momento? Ao seu redor. Você, nas pessoas ao seu redor. Onde estão? Eu trouxe um exemplo de sofrimento. Sabemos a situação da Venezuela. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma missionária da Junta de Missões Mundiais dos Batistas Brasileiros, que compartilha como está a situação lá e pede uma oração. Isso é participar dos sofrimentos. Os batistas brasileiros mantêm na Venezuela um trabalho chamado PP. PEP. Sabe o que é PP? São postos espalhados pelo país que hoje atendem mais de 1.800 crianças entre 4 e 6 anos com comida e educação e a mensagem do Evangelho. Para terminarmos, eu quero dizer a vocês o seguinte. De uns tempos para cá, e à medida que os sofrimentos vêm e se intensificam, essa oração fica cada vez mais nítida para mim. De uns tempos para cá, eu peço, na oração matinal, todos nós temos nossa oração matinal, eu incluo sempre, todos os dias, a seguinte frase: Senhor, começou mais um dia, estou entrando na olaria. Ficarei nas mãos do oleiro hoje, mais uma vez. Eu transformei tudo que a gente falou agora em uma oração. Eu vou ler para vocês. E quem quiser tirar foto, são 3 slides. Até a minha oração é longa, né, André? Mas para mim é significativo. E se a gente fizer, deixa eu dar uma dica para vocês. É muito importante, se vocês quiserem, fazer todos os dias. Sabe por quê? Dentro de 2 semanas, eu te garanto, você vai estar fazendo essa oração de cor. De cor é de coração. Você vai estar fazendo algo muito mais independente do que você está lendo. Você vai estar orando assim. Então, Senhor, sei que a reação natural diante dos diversos tipos de sofrimento é sentir medo e vacilar no compromisso contigo e com teu reino. Sei também que o medo de sofrer tem diversas máscaras que me enganam tão facilmente. Além disso, vivo numa cultura que cultua o sucesso e prazeres, não aceitando as dores e perdas como parte da existência humana, e que entrega a diversos escapes psicológicos, físicos e químicos, ficando facilmente viciada neles.
Peço ao Senhor que neste dia, a exemplo de Paulo e Timóteo, eu aprenda a usar as lentes da fé e da esperança para encarar as dores e prazeres da vida. E que, tendo enquadrado espiritualmente tudo o que me acontece, eu possa discernir em Cristo o sentido do meu sofrimento. Que isto me leve a enxergar bem o princípio do grão de trigo, apropriando-me da garantia de que não há o que temer diante da morte física, já que o ferrão dela foi tratado com a obra de Cristo em meu favor. Por isso, posso encarar os desconfortos e sofrimentos de hoje como oportunidade para aceitar a sentença de morte sobre mim mesmo e meus recursos, confiando cada vez mais que, estando contigo, o poder que ressuscita os mortos atuará em minha vida neste dia. Desta forma, poderei experimentar a transformação pessoal e servir de instrumento para a propagação dos benefícios da ressurreição para o teu corpo e para o mundo em geral. Assim, Senhor, assim, o medo não terá lugar em meu dia e poderei servir-te com coragem e lealdade como um bom soldado, atleta e lavrador. Agradeço-te por poder aceitar de coração que hoje é mais um dia para entrar na tua olaria. Molda-me, Senhor, para que neste vaso de barro o tesouro da tua presença e glória seja visto e que, caso as lágrimas venham, elas fertilizem toda a criação, propagando a tua vida, justiça e paz. Em nome de Jesus. Amém.